canal no YouTube, para você que está chegando agora, caindo de paraquedas. O propósito desse vídeo, a finalidade, o objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas que pararam de estudar e estão querendo retornar aos estudos, né? Por exemplo, eu parei em 99 e vim retornar agora em 2021, onde eu fiz meu primeiro Enem. Tirei uma média de 437,88, não foi suficiente para passar no SISU, nem no ProUni, nem no FIES. Em 2022, tirei a média de 480,96, aumentou um pouquinho, mas também foi insuficiente. 2023, tirei 514,40, não consegui passar no SISU, não consegui passar no ProUni, mas no FIES consegui, FIES social, não paga nada, totalmente financiado pelo governo, só vai pagar quando começar a exercer a profissão. Mas enfim, no nosso canal já temos aí a playlist para linguagem, português, espanhol, temos redação, aula como produzir um texto, compreender um texto, interpretar um texto, e temos inglês e espanhol também, capacitando a pessoa a compreender o texto, interpretar e produzir o texto, beleza? Hoje a gente vai trazer um conteúdo voltado para função da linguagem, né? Há um conteúdo muito rico, onde você vai aprender codificar e decodificar. Lembrando que para você ter um diálogo, você primeiramente tem que ter o emissor, é aquele que fala, você tem que ter o receptor, aquele que ouve, e você tem que ter a mensagem, que é o assunto. E a gente vai estar falando sobre isso. Vou querer debater com vocês aqui algumas ideias. Então vamos lá, o que interessa, né? Vamos desenvolver essa aula. A aula não tem segredo. A aula é fácil, dá para pegar. É só fazer um esqueminha, um diagrama. Eu vou estar postando na descrição do vídeo o PDF para vocês. A gente vai falar um pouco sobre a linguagem. Deixa eu só pegar o material aqui. Eu vou falar sobre os elementos da comunicação, né? Eu acho importantíssimo, principalmente para a pessoa que tem dificuldade de fazer uma redação, às vezes tem que ter a ideia na mente, mas não sabe colocar no papel. E um dos princípios é você entender a linguagem. A linguagem nada mais é do que ela vai além das escritas, né? Ela tem expressão, ela tem entonação, tem ênfase, né? Ela pode ser uma afirmativa, ela pode ser uma negativa, ela pode ser uma exclamativa, ela pode ser uma interrogativa, enfim. A escritura, ela não consegue captar tudo que a fala produz, né? A gente tenta ao máximo, mas é impossível. Mas a gente vai fazer o possível para que esse item seja melhorado. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre os elementos da comunicação. Quando ele começa, né, você vai ter o emissor. Quem é o emissor? É quem que fala, né? E ele também pode ser considerado remetente. Quem é o remetente? É a origem, né? Você pega o exemplo de uma carta. Você vai mandar uma carta, estou aqui em Montes Claros, quero mandar uma carta para São Paulo. O remetente da carta é em Montes Claros, o destinatário é São Paulo. A mesma coisa é na comunicação, é no diálogo, é no debate e até mesmo na escrita, né? Dependendo do texto que você está produzindo, você pode produzir um texto narrativo, você pode produzir um texto dissertativo, expositivo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre a linguagem. Então vamos lá. Os elementos da comunicação, né? É o diagrama disso, voador, referente a um assunto do tema, né? Você tem que ter um tema, né?
trazer o tema para dentro e a mensagem é o que você quer comunicar, né? Por exemplo, qual é a mensagem dessa aula nossa aqui? É você se capacitar a entender as 6 tipos de linguagem. E fica fácil. Por que fica fácil? Agora eu vou te dizer por que fica fácil. Porque existem 6 elementos. Primeiro elemento, emissor. Quem é o emissor? É o que fala. Ou o remetente, que é o destinatário, ou ainda o codificador. Ou seja, qual é a função do codificador? É pegar os pensamentos que está dentro da sua mente, as suas emoções, seus sentimentos, as suas ideias, seu raciocínio e colocar no papel. Esse é o papel do emissor, do remetente codificador. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o receptor. Quem é o receptor? É o ouvinte. Né? Por exemplo, eu estou gravando essa aula, vocês vão estar ouvindo, vocês vão ser o receptor. Né? Vocês vão ser o receptor, vocês vão ser o destinatário. E vocês vão ser o decodificador. E qual é o papel seus? É pegar as palavras que eu estou emitindo aqui ao vento e transformar ela em ideias, pensamentos, emoções, sentimentos e por aí vai. Então, qual é a pergunta que vem na nossa mente? O porquê estudar linguagem, as funções da linguagem? Porque tem 6 linguagens, dependendo do que você quer transmitir. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai se adaptar muito da linguagem conotativa. Né? Você vai ter a função emotiva, ela está centrada no eu, né? Muito emotiva, né? Tem muito adjetivo. Você vai ter a referencial, que é informativa, cognitiva, com base no referente. E é o que eu estou passando para vocês aqui. Eu estou usando essa função. Função referencial. Por quê? Não é com quem se fala, no caso vocês. Né? Não. Eu estou o que se fala, ou seja, o assunto. Qual é o assunto? Linguagem. Né? Hoje a gente vai aprofundar a linguagem. Vai ter outra também, conotativa, ou apelativa, centrada no receptor. Essa no receptor, ela vai abordar mais quando for tipo um comício. Né? O cara está querendo fazer, demonstrar o seu projeto. Por exemplo, vai ter eleição agora para presidente. Né? O mandato de Lula está encerrando. Vai ter vários comícios de Lula, não sei se Bolsonaro vai voltar, mas outros que tentam, como Zema aqui, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior, no Paraná, acho que o de Goiás também, o governador também está querendo se candidatar, enfim, eles vão usar essa linguagem conotativa. E o que é a linguagem conotativa? É a linguagem que tenta ganhar a pessoa, convencer a pessoa, trazer a pessoa para o lado dele. Essa é a função da linguagem conotativa. Agora vamos para a linguagem metalinguística. O que vem a ser a linguagem metalinguística? Procurar preocupado com o código. Agora veja bem, essa aula que eu estou postando para vocês aí agora, ela tem um pouquinho de referencial, mas ela também tem um pouco de metalinguística. Por quê? Eu estou usando as próprias palavras, o próprio código para te transmitir o conteúdo sobre o código. Eu uso o código para explicar o próprio código. Então, aí é a linguagem metalinguística. Agora, tem outra linguagem chamada função fática. Qual é a função da fática? Referindo é a beleza, no caso, a literatura. Você vai usar a arte, né? E vamos aprofundar aqui um pouco na introdução, para a gente ganhar base. A introdução diz o seguinte: quando acontece um ato da fala, quer por meio da linguagem ou oral, ou da escrita, há o desejo de alguém comunicar alguma coisa a outro, ponto final. Então, dependendo do que você quer transmitir para alguém, você vai ter que usar a linguagem. Né? A linguagem é essencial. Agora vamos para o próximo período. Dependendo da intenção dessa pessoa, a comunicação adquire diferentes formas de função. É igual eu falei, tem 6 funções. Vou repetir aqui. Vamos lá? Deixa eu pegar o material aqui. Estou com o material aqui mais resumido. Vamos lá.
Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho, pessoal. Função. Vai ter atividade. Vai ter encerramento. Vou pegar bem isso aqui, vocês vão entender. Hoje vocês vão ficar fera em linguagem. Vai sair daqui, vou pegar sua mão, vou conduzir você. Então vamos lá. O tema é linguagem. Vamos aqui apresentar para vocês o que? Os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou trazer aqui o primeiro, o referente. Quando você ouvir falar sobre o referente, você já tem que associar o quê? O assunto. Né? O que está falando, de quem está falando, e sempre está na terceira pessoa do verbo. O emissor já vai estar centrado no eu, ou seja, é a pessoa que está escrevendo, ou seja, ele está codificando, ele está pegando os pensamentos dele, as emoções dele, os sentimentos deles e colocando na folha de papel, ou seja, está codificando. É por isso que lá no início, a gente pegou aqui, ó, bem no início, que eu falei para você, o emissor. Quem é o emissor? É quem está falando. E qual é a função dele? Ele é o referente, ou seja, ele é a origem. A mensagem está saindo dele. E também o codificador, ou seja, está pegando os pensamentos deles, a emoção, os sentimentos, e está codificando no papel. Beleza. Agora vamos aprofundar um pouco na mensagem. O que vem a ser a mensagem? A mensagem é a formação, vírgula, isto é o discurso transmitido pelo autor do texto. Suponhamos que um redator comunique o recebimento de um prêmio. Por 4 personagens dirá o prêmio. Por exemplo, o primeiro, hoje eu recebi um prêmio. O segundo, afirmará, travessão, acaba de sair meu prêmio. Terceiro, hoje a empresa me deu um senhor prêmio. E quarto, queria tanto receber aquele prêmio. Agora vamos desenvolver isso aí. Observe que na primeira mensagem, o autor comunica o fato da ênfase e dá destaque a psicológico ao pronome sujeito eu, transmitindo ao receptor o orgulho de destaque de ter sido premiado. Ponto final. Na segunda frase, o que se vê é uma ênfase maior para o prêmio, destaque psicológico, sujeito da oração, caracterizado pelo pronome adjetivo meu, ponto final. Na terceira, a mensagem, o emissor põe em primeiro plano a empresa para a qual reserva a função de sujeito, mas comunica a conotação emotivo com a expressão aumentativa um senhor prêmio, ponto final. Na última mensagem, além de se colocar em primeiro plano, abre parênteses, sujeito eu, como destaque psicológico, fecha parênteses, o autor transmite em sua mensagem uma sensação de desejo, preocupação. Ponto. Próximo parágrafo. Toda mensagem tem um destinador, ou segunda pessoa do verbo, isto é, a pessoa com quem se fala ou de que se fala, ou o leitor, aquele que vai ler o seu texto. No caso aí vocês vão estar assistindo esse vídeo. Aí mais adiante ele fala o seguinte: recebê-la é criar uma imagem mental e transformar o código em pensamento, em emoção. Por exemplo, eu já tinha um planejamento dessa aula, eu já tinha feito o planejamento, eu já tinha um roteiro, então estava tudo aqui na mente. Aí o que cabia me fazer? Eu como receptor, aliás, eu como emissor, que vai falar, que vai emitir o som da voz, e como destinatário, porque o conteúdo está saindo de mim, e o codificador, ou seja, eu vou pegar os meus pensamentos, as imagens que estão dentro da minha mente, o sentimento e a emoção, e vou codificá-los no papel. E vai chegar para o leitor. No caso aqui está sendo o vídeo. Eu estou emitindo, vocês estão ouvindo, vocês estão vendo, e vai fazer o inverso. Enquanto eu pego as imagens, os pensamentos, os raciocínios, as ideias e coloco em forma de som, palavras, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão pegar o som da minha voz e vai transformar o quê? As emoções, o sentimento,
as imagens dentro da sua mente, para que possamos ter uma comunicação, né? Ou seja, aquele que fala, aquele de quem se fala e aquele que está ouvindo o assunto. Vamos lá para adiante. Próximo parágrafo. Toda mensagem tem um destino, a segunda pessoa, no caso vocês, telespectadores, do verbo. Isto é, a pessoa com quem se fala ou o leitor. Ponto final. O receptor, o destinatário, o decodificador. Veja que eu falei que eu sou o emissor, ou seja, e qual é o contrário do emissor? Receptor, é o ouvinte. Eu sou destinatário. Qual é o contrário do destinatário? Aliás, eu sou o remetente, a origem. O destinatário é o ouvinte. E, para finalizar, ele é o decodificador. Ele vai fazer o contrário. Enquanto eu estou codificando, ele vai decodificar, ou seja, vai pegar as palavras e transformar em pensamento, imagens, emoções e sentimento, para que possamos ter uma comunicação super agradável. Então vamos lá. Ao recebê-lo, ele cria uma imagem mental e transforma o código em pensamento e emoções, e sempre representado pelo pronome de segunda pessoa, tu e vós, e pelos pronomes de tratamento, você, o Senhor, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Marca, entre outras coisas. Ponto final. Assim, quando o emissor, no caso eu, envia a mensagem para o receptor, vocês que estão assistindo o vídeo, o que acontece? Vocês estão recebendo o código e vai decodificar, ou seja, pegar os meus pensamentos, as imagens, as minhas emoções e vai colocar aí dentro da sua mente. Vai decodificar, vai ser o inverso. E sempre representado pelos pronomes do vós, pelos pronomes de tratamento, você, Senhor, Vossa Senhoria, Vossa Magna, entre outras coisas. Assim, quando o emissor envia a mensagem, como eu estou enviando para vocês, ao receptor, que é vocês que estão assistindo, vocês vão fazer por meio de terceira pessoa do verbo. Aí que é o interessante, por isso que existe três pessoas do verbo, né? Quando a gente estava lá no ginásio, né, o professor falava: agora, alunos, eu quero que vocês conjuguem o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. O ele é o assunto. O eu é quem fala. O tu é quem está ouvindo. Então, parece ser tão óbvio, né? Isso parece ser tão assim, lógico, que às vezes a gente passa despercebido. E hoje, o que acontece? Na sua faculdade, eu tive comigo. Eu formei em 99 e parei e só fui fazer meu primeiro Enem em 2021. Conclusão, eu cheguei todo fragmentado, eu tinha um conteúdo em mente, né? Eu tinha um conhecimento, só que estava parado, não tinha atividade, né? E tudo que para se atrofia, não deu outro. Tinha alguns requisitos ainda, mas estava muito com lacuna, fragmentado, precisava de reforço, precisava de treinar. Foi o que aconteceu. Em 2021 não consegui entrar na faculdade, 2022 também não. No terceiro Enem que eu fui conseguir, e mesmo assim pelo FIES. O SESU eu não consegui passar, o ProUni eu não consegui passar, só passei no FIES. Você vê a dificuldade de uma pessoa que forma em 99 para querer voltar aos estudos em 2021. Então, para quem está chegando aí e parou de estudar e está querendo retornar, esse é o canal. Vou pegar na sua mão e também, se caso entrar na faculdade e entrar na mesma área que eu estou fazendo, no caso de Direito, toda a experiência a gente vai estar contribuindo com vocês aqui. É por isso que eu já peço o seu like, peço para você se inscrever, acionar o sininho. Quando eu postar novos vídeos, vocês serão notificados e aí vocês poderão dar sequência nesse curso que chama Redação Completa para Concurso, Enem e pré-vestibulares. Então vamos lá. Próximo. Eu parei aqui. Vossa máquina. Assim, quando o emissor envia a mensagem ao receptor, ele faz por meio de terceira pessoa. Como eu falei, o assunto do verbo. A pessoa a quem o que se fala, representada no texto pelos pronomes ele e ela,
ou pelos pronomes de tratamento iniciado pela palavra sua excelência, sua majestade, sua senhoria, entre outras coisas. Enquanto o outro é vós, né? Vossa excelência, vossa excelentíssima, vossa magna. Você vê que muda. Aquele lá é o ouvinte, né? Enquanto sua, seu senhor, sua senhora, sua majestade é a segunda pessoa, ou seja, com quem se fala. Vamos adiante. De modo o assunto da mesma reflete as coisas e os seres do mundo e o que os signos se referem e que por isso mesmo denominamos referente. Então, referente é o assunto. Você lembra que nós temos 6 elementos. Isso aqui vocês vão ter que decorar. Eu vou ter que colocar aí na descrição do vídeo. Vocês estão que memorizar. Vocês têm que saber o que é o emissor. Isso não tem jeito, você tem que decorar, porque você precisa do referencial, né? Porque o início da aprendizagem é o quê? Eu apresento o conteúdo para vocês, vocês conhecem o conteúdo, para depois vocês fazerem o reconhecimento. A partir do momento que vocês fazem o reconhecimento, vocês pegam as pecinhas, todas as palavras que eu falei, todos os itens e começam a encaixar o quebra-cabeça. Esse é o famoso entendimento. Mas o ensino não para por aí, ele só vai concluir na terceira fase. Qual é a terceira fase? A terceira fase é o saber, a sabedoria. E o que diferencia do conhecimento, entendimento e saber? Parece ser a mesma coisa, não é. Conhecimento é aquilo que te apresenta, entendimento é você conseguir encaixar o conteúdo e fazer ele útil. E a sabedoria é a aplicabilidade. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês ficar falando, se vocês só estão absorvendo, mas não conseguem encaixar o quebra-cabeça para a hora que vocês for fazer a prova do Enem, a prova do pré-vestibular ou de um concurso, você vai aplicar tudo aquilo que eu falei aqui no dia da prova. Então, esse aí fechou o ensino, né? Ou seja, é o conhecimento, entendimento e sabedoria. Mas vamos lá. O referente transporta a mensagem, chega ao receptor, levado por um código. O que é o código? O código é a palavra, é o signo, né? Que representa coisas, representa sentimento, emoções, imagem e por aí vai, dependendo da criativa da pessoa. Então vamos lá. Desse modo, o assunto da mensagem reflete as coisas e os seres, de modo que o signo se refere o que, por isso mesmo, denominados referentes. Agora vamos para o próximo parágrafo. O referente é o transportando a mensagem, chega ao receptor, ou seja, a pessoa que está ouvindo, levando para um código. O que é o código? As palavras, é o signo, que é o meio criado pelo homem para comunicar-se. É o conjunto de signo utilizado pelo emissor e aceito pelo receptor, o ouvinte. Tanto pode ser verbais como não verbais, como sinais de trânsito, né? Aí eu vou até abrir um parênteses aí. O sinal de trânsito ele é bem mais preciso do que as palavras, né? Você vê um triângulo, você já sabe, de preferência, né? Você vê aquela seta para a direita, vira para a direita. Você vê a seta para a direita e vê cortado, é proibido virar à direita. É rápido, é automático, porque no trânsito é dinâmico. Às vezes você não vai dar tempo para ficar lendo todas as palavras. Então, você bater o olho no símbolo, você já decodifica e entende que aquilo ali não pode virar à direita, que é proibido. E por aí vai. Mas vamos dar prosseguimento. Desse modo, o assunto da mensagem reflete a majestade, sua senhoria. Ou seja, aí já é a terceira pessoa. Não é com quem se fala, é do que se fala, é o assunto. Desse modo, o assunto da mensagem reflete coisas e seres de modo que o signo se refere e que por isso mesmo denominado referente. O que é referente? Aí vocês têm que memorizar. Referente é tudo aquilo que se fala. Beleza? Não pode esquecer. Agora vamos lá para o diagrama. Como está lá no diagrama? O diagrama está do seguinte: o emissor é seis itens que se refere, que vão associar 6 linguagens. O emissor ele está voltado para a função emotiva ou expressiva,
ou de exteriorização psíquica, baseado no emissor. Você vai ver isso muito em poema, né? A pessoa está falando somente dele, é uma autobiografia. Agora, quando você vê uma função referencial, informativa, cognitiva, com base no referente, tipo jornal, o jornal não vai ter muito adjetivo. Tá? O jornal, dificilmente ele vai usar a linguagem na segunda pessoa, os verbos vai estar tudo na terceira pessoa, porque é informativo, é um jornal, né? E geralmente o jornal, a maioria do jornal, ele só dá notícia, aí cabe você ficar contra ou a favor. Alguns jornalistas são formadores de opinião, né? Já tivemos muitos jornalistas formadores de opinião, mas a maioria do jornal é neutro, né? Só passa informação para você. Você pode achar que está certo ou errado, aí cabe a você. Vamos para o próximo. O referente é o assunto, né? O referencial, que eu acabei de falar. Agora vamos falar sobre a conativa ou apelativa. A conativa ou apelativa, ela está associada ao receptor, ou seja, o ouvinte, né? No caso aí vocês que vai estar ouvindo, assistindo o vídeo. E qual é a intenção minha? É passar um conteúdo sobre linguagem, para que você venha dominar a linguagem. E aí, de repente, na mente sua está aí pensando dessa seguinte forma: para que estudar linguagem? Qual é a utilidade? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o retorno que eu vou ter com isso? Eu vou dizer para vocês qual é o retorno que vocês vão ter com isso. Vocês vão melhorar a interpretação de texto, a compreensão de texto, primeiramente, depois a interpretação. Compreensão é o que está escrito explicitamente. Você vai pegar porque você vai ter uma ideia do que é sujeito, o que é predicado, quando está se tratando da pessoa que fala, a pessoa que está escrevendo, ou seja, o redator. Você vai saber quando está na segunda pessoa, terceira, enfim, você vai dominar a análise sintática. Se você domina a análise sintática, você absorve todo o conteúdo. Se você absorve todo o conteúdo, você vai saber o que a banca está pedindo. Se você sabe o que a banca está pedindo, você vai colocar exatamente o que ela quer. E se você coloca exatamente o que ela quer, o que acontece? Você vai fechar a prova. Se você fechar a prova, você passa. Então é simplesmente isso. Parece ser óbvio, mas no dia da prova, meu, dá um branco, o cara fica nervoso. Então, vamos preparar junto. Mas vamos lá. Próximo parágrafo. Vamos falar um pouco sobre a função referencial. Receba também os nomes de função informativa, que é o caso do jornalismo, né, o cognitivo, referencial, porque tem como objetivo declarar algo sobre o referente, ou seja, o assunto do mundo que nos cerca. Traz informações, abre parênteses, por isso é chamada de informativa. Ela só preocupa informar, ela só vai trazer o fato. Ela não vai tentar te ganhar ou jogar você contra ou a favor. Não, simplesmente te fornece a informação. Dá conhecimento acerca de um determinado assunto. Ponto final. Daí que essa função é centrada na terceira pessoa. E quando eu falo na terceira pessoa, você já tem que subentender, não precisa nem estar explícito, ou seja, escrito. Por isso que é bom ter interpretação. E quando está na terceira pessoa, você já tem que entender, pô, é o assunto, é de quem se fala, né? Do que se fala, e não para quem fala, no caso a segunda. Então, essas coisas aí você já tem que dominar para que você possa ter uma boa compreensão de texto e uma boa interpretação de texto. Por exemplo, eu achava que compreensão de texto era a mesma coisa de interpretação, não é? Compreensão de texto é o que está escrito no papel, mas nem sempre o que a banca, o Enem, ou os pré-vestibulares, ou a OAB, eu vou ter que fazer para pegar a carteirinha de advogado, vai estar explícito. Às vezes tá implícito. O que é implícito? Está ali por entre linhas, né? Está subentendido. Ou seja, você tem que ter um contexto para que aquele contexto venha desdobrar no que a banca está pedindo, no que a FGV está pedindo. Caso contrário, você não vai ter uma boa interpretação. Você pode até ter uma compreensão do texto, mas só que vai ficar limitada somente o que está escrito no papel. Mas nós sabemos que o Enem pede muito além do que está escrito.
né? Os exames de concurso, eles pedem muito além do que está escrito. A ou B da mesma coisa. Mas vamos lá, vamos prosseguir. É chamado de informativo, dá conhecimento acerca de um determinado assunto, ponto. Daí que essa função é centrada na terceira pessoa do que do verbo, ou seja, a pessoa de quem ou de que se fala, fecha parênteses, vírgula, o referente ao assunto do texto, ponto final. Agora vamos para as suas características. Qual é a característica? Vamos lá. Suas características principal é não poder ser contestado. Uma informação, por isso que a gente tem aquela expressão, eu já ouvi, vocês já ouviram, contra fatos no argumento. Né? Por exemplo, eu estou estudando direito, então a gente pega ali do processo, por exemplo, tem uma ocorrência, né? Alguém chama a polícia chega lá, relata o fato, faz o BO, o boletim de ocorrência, ele vai mandar para o delegado vai fazer o inquérito policial, manda para o Ministério Público recebe a denúncia, manda a denúncia para o juiz recebe e vai fazer todo o processo. Aí eu te pergunto, contra fato do argumento? Pode até ter, mas é muito difícil, né, para você reverter uma coisa que foi comprovada que aconteceu. Você pode até amenizar. A maioria dos advogados faz isso, né? Ele tenta amenizar. Às vezes consegue até absolver, mas é muito difícil. Fato é fato, contra fatos não há argumento. Lembra disso. Mas toda exceção faz a regra, né? Mas vamos lá, prosseguindo. Sua característica principal é não poder ser contestado, ponto final. A linguagem denotativa jamais terá sentido figurativo, ou seja, ela diz o que ela está querendo dizer, né? Por exemplo, se eu falo assim, o homem forte como super-homem, é um sentido figurativo, né? Mas se eu falo homem super forte, você vai entender que é o que está escrito, é explícito, né? Não precisa de figura de imagem. Vamos lá, fecha parênteses. E raramente usa adjetivos. Você pode ver, quando você está assistindo o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, ou qualquer outro jornal, né, qual que seja de qualquer outro jornal, raramente vocês vão ver eles usando adjetivo. Eles se preocupam muito o quê? Trazer informação. Aonde, o lugar, quando, como foi, ocorreu a notícia. Eles tentam preencher mais isso aí. O que aconteceu, quando aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu, quais foram a causa e quais foram a consequência. O jornalista ele preocupa só com essa base. Ele não tem, a maioria dos jornalistas ele não preocupa em qualificar ou desqualificar, ele se preocupa justamente com a informação. O lugar, quando que foi, se foi ontem, se foi hoje, como a maneira, né, a causa, o que causou isso, a consequência, os responsáveis e as vítimas. O jornalismo, ele se preocupa com isso, somente com isso. Mas vamos lá. A linguagem é denotativa, jamais terá sentido figurado e raramente usa adjetivo. É o caso das reportagens, apenas narram os fatos, acabei de dizer, não trazem opinião, quase nunca usa adjetivo, muito difícil, não podem ser contestadas, porque, como eu falei, contra fatos no argumento, né? Pois são fatos reais, aconteceu, é verídico, é verdadeiro, né? Tem toda a prova, tem imagem, né? Tem testemunho dos textos técnicos, científicos ou didáticos. Agora vamos para o autor. O autor apresenta um problema do lixo utilizado pelos termos denotativos. O que é a linguagem denotativa, a linguagem conotativa? É outra coisa que você vai ter que dominar. Denotativa é o sentido próprio, né? Quando eu falo homem rápido como um coelho, não quer dizer que o homem é igual a um coelho, ele é rápido como um coelho, é o sentido denotativo. Mas se eu falo homem rápido, somente rápido, é o sentido conotativo, é o que está expresso no papel. Beleza? Vamos adiante. O autor apresenta o problema do lixo utilizando termos denotativos, como a linguagem direta, com verbos na terceira pessoa. As referências do texto não podem ser contestadas, mesmo os números ali apresentados. Há uma informação trazida, conhecimento do assunto, mostrando as dificuldades com o lixo. No Brasil,
e A apontando os possíveis soluções, utilizando, pois, a função referencial. Já está finalizando o nosso vídeo, consumindo 35 minutos, já está finalizando. Então, vamos lá. Como se pode notar, o texto é didático e explicado. O termo koiné, dado uma mistura de diferentes diálogos gregos, por um período de cerca de 800 anos, ponto final. O texto traz verbo na terceira pessoa e o objeto da mensagem e dá uma informação sobre os referentes, ou seja, a terceira pessoa do que se fala da língua, que, vírgula, no esplendor do Império Romano, é o assunto, era de uso quase universal, ponto final. Não há figuras de linguagem. As informações não podem ser contestadas, ponto. Trata-se da função referencial. Agora vamos falar sobre a função conativa. O que vem a ser a função conotativa? Conotativa quer dizer o seguinte, também conhecida como a função apelativa. Está centrada na segunda pessoa do verbo, ou seja, a pessoa com quem se fala, no caso, vocês aí que estão me ouvindo, estou falando com vocês, o destinatário, o receptor da mensagem. Ponto. Sua finalidade é influenciar, é igual eu falei, influenciar, modificar o comportamento do receptor, ponto final. Para tantos, usa verbo no imperativo, pronomes na segunda pessoa, subtendidos ou explícito, ou seja, quando está no papel, né? Mas eu falei, por isso que a gente tem que aprender não só compreender, olha o que eu estou te dizendo, não só compreender, mas interpretar. Lembre disso, compreender é uma coisa, interpretar é outra. Compreender o que está escrito no papel, interpretar vai além do que está no papel. Aí é onde que você já tem que ter um bom vocabulário, você já tem que ter o conceito daquela matéria, você tem que ter a definição para que você vá um pouco além do que está escrito. Que nem sempre vai dar para colocar tudo no papel, né? Porque senão o cara, pô, você tá doido, vai ficar um dia só escrevendo. Então ele faz um resumo, faz o roteiro e manda a frase. Mas vamos lá. Continuando. Apelativa, né? Nós paramos na apelativa. Como se pode notar, o texto didático explica o termo koiné, dados uma mistura de diferentes dialetos gregos, por período há cerca de 800 anos. O texto traz verbo na terceira pessoa, isso aí nós já falamos. A conotativa, também conhecida como a função apelativa, é o que nós estamos acabando de dizer, está centrada na segunda pessoa, no caso vocês, verbo na segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, o destinatário, o receptador da mensagem. Sua finalidade é influenciar ou modificar o comportamento do receptor. Para tanto, usa verbo no imperativo, pronome na segunda pessoa, subtendido, porque eu falei, ele nem sempre vai estar entre linhas. Você aonde tem que ter um bom conceito, uma boa definição das palavras. O explícito é como se dirige ao receptor e é como o uso do vocativo e a linguagem da propaganda, do sermão, do discurso, da polícia. Você pode ver, toda a propaganda, Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, todos eles usam essa função conativa. Porque qual é a função da Coca-Cola? Ganhar você. Qual é a função do McDonald's? Ganhar você, conquistar você para que você coma cada vez mais. Coca-Cola, beba cada vez mais. Isso aí eles trabalham muito bem, tanto na função conativa, como em figuras, cores, tudo influencia, né? Tem um estudo muito aprofundado sobre isso, depois eu vou até dar uma aprofundadinha mais para frente, sobre essa questão de persuasão, né? E vai estar muito ligado com isso. O vídeo nosso já está a 39 minutos, eu vou parar por aqui, vai ficar faltando a função metalinguística, que nós vamos falar no próximo vídeo, e vai ficar faltando a função fática e a função poética. Eu falei 3, no próximo vídeo a gente vai falar dos outros 3. Desde já agradeço a sua atenção. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou também pode deixar seu dislike.
pode fazer os comentários, deixando elogios ou crítica, que isso aí vai nos ajudar muito, desde quando seja com respeito, dentro da norma, da lei, a gente está aqui aberto a ouvir também. Então fica assim, acione o sininho para que quando postar novos vídeos você seja notificado, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!